Oi, oi, boa noite. Oi, como vão as coisas? Boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo. Hoje, uma terça-feira, 11 de novembro de 2025. Programa Opinião no ar, ao vivo. Satisfação estar de volta com você aqui na nossa TV Pantanal. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja e se mantenha bem, porque a Opinião só está começando e a partir de agora até às 8h30 a gente vai bater um papo muito agradável, informativo a respeito da nossa agência de regulação. Na verdade está aqui a postos mais uma vez aqui o Nespolo, Luiz Nespolo, Luiz Alberto Nespolo. Então, o Nespolo foi convidado por mim, mais uma vez, né, para vir aqui, porque a gente sabe que tem muita novidade lá para as bandas da nossa AGER, que, na verdade, é a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados. A gente tem, vamos falar de rodoviária, vamos falar de, tem trechos de rodovia, tem enfim, tem muito assunto aqui para a gente conversar com o nosso glorioso Nespolo. Ele trouxe um negocinho azul aqui para mim, eu não sei o que é isso. Isso é suporte para celular, seu celular fica de pé. É mesmo, rapaz? Olha só, eu aqui queimando, mas não cabe aqui não, Nespolo. Deixa de pé, põe ela na base. Olha aqui, que Tá bacana. aqui, ele trouxe uns negócios aqui para mim. Olha aí. Ô, rapaz, Pode ler na tela agora. Só... Tem um O Nespolo, toda também. vez que vem aqui, ele traz uma novidade aqui. Outro dia ele trouxe para a gente não é diploma, o que é aquilo lá, que a gente colocou um quadro lá e, né, reconhecimento. Mérito. Né, Moção de Moção de rapaz, aplauso. que é Moção bom de que você aplauso. fica me olhando aqui e lá e tal, beleza. Obrigado, viu? Lorenberg não ganhou porque não tem importância. Lorenberg, não sei que ele fica com... Mentira, Lorenberg, isso aqui é para você. Eu escolhi o azul, isso aqui é para você colocar o celular, embora Lorenberg é um sujeito que eu vejo que ele é tipo o Jeca do mato, assim. Ele não gosta de tecnologia. Quer falar com o Lorenberg, você tem que mandar uma fumaça, não é? Uma fumaça. Assim. Hoje, para falar com ele, eu tive que inventar moda para falar com ele, mas, enfim, daqui a pouco ele usa o celular em casa e já tem como colocar o seu aparelho. Então, o Nespolo está aqui. Vamos conversar sobre as novidades da AGER, não é? Você fique à vontade para interagir conosco, caso tenha interesse, mande uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, um elogio, 999322529, ok? É o WhatsApp do Opinião. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Mandar um abraço muito especial ao nosso telespectador de todos os dias, o Antônio Alves, lá do Planalto. Eu o encontrei ontem pela manhã. Eu estava, a propósito de mandar abraço para telespectador muito especial, tem um telespectador aqui de Mato Grosso que eu encontrei com ele em Goiás. No sábado, eu estava viajando, e encontrei com ele numa parada dessas aí para jantar. Ele me reconheceu daqui, né? Ele é de Cuiabá. E ele falou assim, rapaz, eu acompanho o programa Opinião direto, você e o Nuremberg. Eu falei, não, é Lourenberg, mas obrigado pelo carinho. Nilson, o nome dele, o sobrenome eu não lembro, ele falou, mas eu não lembro. Ele disse que é guarda, aqui trabalha como guarda vigilante, né? Mas ele não lembra da empresa, até falaria empresa também. Vai ficando velho, a gente assim, a gente acaba esquecendo as coisas. Mas obrigado, o Nilson eu lembro, viu? Muito obrigado também pelo carinho que você se manifestou, assim, espontaneamente, estava passando, avexado para ir ao banheiro, aí ele me chamou assim para conversar, e uma conversa que não parava nunca, eu louco para ir no banheiro. Mesmo assim, foi muito bom conversar com você e saber, principalmente, que você acompanha a gente aqui no programa Opinião. Luiz Nespolo, muito bom tê-lo aqui, obrigado. Por falar em viagem, eu tive a oportunidade de ver a rodoviária de Cuiabá em loco, tem uma reforma lá acontecendo, parece, né? Tem uma construção, não sei, tem uma lona preta lá, eu não sei o que vai ser ali, mas eu sei que, ademais, houve umas mudanças ali, tá com cara de shopping, tá ficando um negócio muito melhor organizado do que estava antes. Isso eu posso atestar, eu tenho lugar de fala porque eu vi. Meninos, eu vi.
Então, assim, vamos começar pela rodoviária, porque ali está debaixo do guarda-chuva da AGER e que mais será feito, o que foi feito ali e o que mais será feito. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lourenberg Alves, né, tem o mesmo sobrenome da minha esposa, não esqueço mais, e também gostaria de saudar os telespectadores, é quinta ou sexta vez que eu venho, agradeço muito essa abertura de espaço para a gente dar visibilidade e transparência aos atos praticados no serviço público. Então, agradeço e parece que a bancada de vocês também reformou a frente, né? Teve alguma coisa de visual modificado, que é muito bom essa evolução. A barba do Lourenberg está mais branca, cada vez mais branca. Natural. Ele... A minha também. Quando nós começamos aqui, né, há 6 anos atrás, quase, o Lourenberg tinha barba preta quase. Aí, tanta raiva que ele passou aí, que eu passo raiva nele, ele fica com barba branca já. Mas, indo ao assunto perguntado, que é fantástico, o terminal rodoviário está bastante adequado, podemos falar assim, do ponto de vista de ficar mais aprazível para quem precisa dele para viajar. Nós temos a inauguração de todos os banheiros, agora banheiros adequados, bem arejados, com área de uso comum para fazer atendimento a crianças, né, como tem nos aeroportos, uma areazinha para fazer troca de criança, tanto masculino como feminino, essa área intermediária, os banheiros todos muito parecidos com o aeroporto, um acabamento fino, né, porcelanato, mármore, boas áreas de espera, já dá para dizer que tem pessoas que moram ali perto que vão fazer refeições no terminal. Há pouco tempo parecia impossível, né, que alguém pensasse em fazer uma refeição no nosso terminal rodoviário. Hoje eu confesso que estando ali perto eu prefiro almoçar dentro pela qualidade do atendimento, rapidez, né, buffet que tem ali e bons restaurantes. Além da segurança que está ali 24 horas, né, teve algumas situações atípicas no passado, mas uma evolução muito grande. Não que tenha que impedir o acesso, ao contrário, um ambiente público tem que ser liberado, mas tem uma segurança, a família vai ali, vai segura. Não é toda terminal rodoviária, infelizmente, no Brasil, que dá essa condição de segurança para você levar sua família, receber um parente, frequentar. Ao mesmo tempo, permitindo que alguém que não é desprovido possa também fazer uso. Importante dizer que temos um elevador funcionando para PCD pleno, né? Então as pessoas, antes tinha uma rampa, mas a rampa não é adequada para um cadeirante, era uma rampa longa, embora a rampa. Hoje ele tem um elevador adequado para fazer evolução para os outros andares, então facilita muito o acesso, a acessibilidade. Podemos falar do estacionamento também, que ele não tinha uma previsão de ser coberto, e olha que bacana, para prover a energia, acabou quase 100% coberto, então o telhado gera energia suficiente para o terminal. Não virou 100%, porque não era uma obrigação contratual, e tampouco havia necessidade de tanto telhado para a geração de energia, e poderia, em vez de ajudar, atrapalhar, né, no equilíbrio. Mas são coisas importantes, então mesmo não tendo a previsão legal, tem um bocado dos estacionamentos cobertos. Então também tem a previsão de eventualmente poder deixar com o período que tu vai usar por hora, ou poder eventualmente pernoitar lá. Tem tarifa para isso também. Tem também. Isso. Então, eu não sei, a proposta é transformar aquilo ali numa espécie de shopping? ele tem muita... Uma característica de shopping? Não vai ser plenamente shopping porque não ficou fechado e com ar-condicionado, mas todo o resto das características tem. A única situação é de não estar hermeticamente fechado, então não tem aquele ar-condicionado igual ao shopping. E não tem como fechar, não é? A ideia, quando se fez o edital, não foi fazer, até porque ele tem um pé direito alto e uma ventilação boa. Por isso. Então, é manter até que é um projeto antigo, mas é um projeto importante, interessante, do patrimônio cultural de Cuiabá, que vem se preservando ao longo do tempo. Ele é adequado para quem vai lá ventilado, né, e tal. Onde tem no segundo piso que poderia estar mais quente, aí sim tem lá os ventiladores umedecidos para manter a qualidade ambiental para as pessoas. Lá, eu estive em Goiânia agora, recentemente, e o shopping lá, o shopping Anguera, funciona junto com a estação rodoviária. Sim. Lá, né? E é agradabilíssimo, por conta, inclusive,
do ar-condicionado, é bem refrigerado lá, não é? E então é um shopping em estação rodoviária, então ficou... Mas temos loja Shopping importante Anhanguera. ali, todas transparentes, tu sai, chega de fora, tu vê por lá de dentro, né, as paredes todas de vidro, funcionando bem, está bem atrativo. Tá ótimo. Vai ficar Importante melhor, falar porque dos carrinhos também, né, tipo aeroporto. tem os carrinhos que tem que pagar, não tem? Não, gratuito. Aqueles carrinhos lá Sim. para Existe ainda aquele pessoal que vem com motores pesados que precisa de ajuda. Esse pessoal também não foi dispensado, que é uma mão de obra importante e uma questão social também. Então existe aquele pessoal que cobra para fazer o translado, mas é para aqueles que não conseguem conduzir seu carrinho, que eventualmente está trazendo um material muito pesado. É importante dizer que, diferente das outras rodoviárias, que não está tão próximo do agro, às vezes vai uma moto, uma cama, uma mudança na parte de baixo do ônibus. Coisas pesadas, motores, ainda se usa muito do ônibus. Mudança, né? E usa muito do ônibus ainda para fazer transporte, porque ele é mais regular que uma transportadora. É Às uma vezes- bagageira enorme que eles ônibus têm. e às vezes a transportadora tem que aguardar fechar a carga, enquanto isso o ônibus é regular. Todo dia tem, né? Então se Bacana. usa para muita coisa que a gente nem imagina. Às vezes vai uma moto, Só chega lá antes- com uma moto para carregar. Antes de chamar o Lorenberg aqui para conversa, eu citei aqui que tem uma parte lá, não sei se você está indo lá, sua equipe está aí lá com constância, que está coberto com uma lona preta, de fora a fora. É um quadradão do tamanho dessa sala, desse estúdio aqui, e está coberto com a lona. Mas tem um pessoal lá, eu sei que na parte do lado é uma série de bancos, lá eu sei que são bancos que eu vi que estão descobertos, mas do lado é como se fosse um baita de um quiosque, alguma coisa que vai ser feita ali, né? Eu não sei o que é. Não consigo precisar agora o que seja, até por não ter essa informação atualizada. O que eu posso dizer é que a rodoviária já foi inspecionada quanto às obras previstas, todas elas foram realizadas. Existem detalhes de pequeno acabamento, como a obra foi sendo feita e utilizada, eventualmente uma parte que era para estar bem pintada, para entrega, não está. E se tem uma lista de pendências para as correções. Então, mas isso aí já deve ser o avanço de alguma coisa para além. Né? Mas posso também Como foi me o- informar e trazer. É. Mas é importante dizer, para completar, que temos 120 câmaras ali. E 3 câmaras dessas Garantindo são a de segurança, reconhecimento né? facial. Então tem um Ó, CCO que bacana. interno e tem essa ligação dessas câmaras com o CIOSP, para garantir se alguma Lá pessoa dentro tem essa procurada de reconhecimento lá. tem 3 facial. Isso é uma maravilha, porque ali entra gente e sai gente o tempo todo, de todo lugar do país. Olha que maravilha isso. E Isso ela é- está ligada com o CIOSP, então qualquer coisa eles já conseguem Aciona, fazer né? ações de intervenção. Agora sim, professor Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Agradeço. E, mais uma vez, muito obrigado pela lembrança. Sinto muito feliz em receber a lembrança que o senhor nos traz aqui. Presidente, eu vou pegar carona exatamente na questão da rodoviária. Perfeito. O senhor estava falando, o Paulo falando, e me veio à memória exatamente da rodoviária antiga. Não sei se o senhor chegou de vê-la, não sei quando o senhor chegou a Cuiabá. 2005. Acho que o senhor não Já era nova. Já era nova, né? Já era nova. A rodoviária velha era muito antiga, era muito acanhada. Onde que muito era, velho? difícil. Era lá mesmo? Não, aqui próximo da Praça dos Motoristas ali, um pouco acima. só. Eu não lembro o nome daquela rua ali, eu não lembro. Mas era muito acanhada. Era 2 corredores, um que saía, outro que entrava. Praticamente assim. Não cabia 3 ônibus por cada corredor. Não cabia. Então, presidente, a minha pergunta é exatamente nessa direção. Naquele momento em que houve a mudança para a rodoviária velha, falava-se muito que a rodoviária era muito grande para pouca demanda. Aliás, muitos donos de restaurante, Paulo, muitos donos de hotéis ali, mudaram para próximo da rodoviária nova. Eu conheço alguns deles, né? Mudaram lá próximo para a rodoviária nova. E a demanda que se tinha em Cuiabá era pequena para o tamanho daquela rodoviária. E vem a minha pergunta exatamente nessa direção. Hoje, presidente, o senhor que está aí comandando a AGER, tem recebido reclamações a respeito da demanda, que é muito grande, ou não? A demanda, a rodoviária nova, com todas as suas modificações existentes, atendem não apenas à demanda que existe, mas outras que virão. Ela hoje,
não só atende as que tem, como ela tem espaço para crescer. Sempre é importante dizer algo que é curioso, mas nunca é ruim de falar, porque talvez somos uma das poucas capitais que tem essa opção de cruzar por aqui. Nós temos a linha rodoviária maior do mundo, que ela nasce e é internacional. Ela nasce no Rio de Janeiro, passa por Cuiabá e termina em Machu Picchu, no Peru. Então é importante a população saber que a nossa terminal rodoviária é internacional. Ela vai, tem outras viagens internacionais, mas essa é uma curiosidade que nós temos o maior percurso rodoviário de ônibus funcionando do mundo. Então é bacana, é histórico, sempre é bom falar. Falando de espaço, tem crescido a cada ano, nós fizemos aquela operação conjunta, férias, né, que é para atender melhor o cidadão naqueles momentos de férias escolares, seja em julho, seja em dezembro, e que faz com vários órgãos ali, funciona bem, o cidadão se sente melhor atendido, às vezes tem questões sociais que a GER não consegue resolver, que o cidadão chega até aqui, mas não tem dinheiro para continuar. E a gente encaminha para a área social do município, e eles estão ali junto com a gente, eventualmente tem umas dúvidas quanto a conduzir criança, aí o juizado da infância também está ali, e eles prezam muito sair nesse momento de dentro do seu gabinete, e gostaram muito da iniciativa, estão sempre conosco, porque às vezes fica um número frio, né? Um atendimento no 0800, que é difícil de chegar para todo cidadão, e eles têm vindo presencial, junto com o PROCON também, então nós temos acompanhado que tem esse crescimento, mas totalmente comportado ainda. Tanto é que o terminal rodoviário tem tentado buscar atrair também as vans de turismo, como acontece em algumas cidades, que elas queiram parar ali que tem espaço, tanto de lojas, de recebimento. Algumas cidades do interior, eu lembro muito de onde eu vim, do Rio Grande do Sul, quando fazia excursão, um ponto de almoço é o terminal rodoviário, porque o ônibus estacionava fácil, ali eventualmente já tinha a refeição do motorista, ele trazia o pessoal e era aprazível. Hoje vejo que lá já está bem superlotada. A nossa, por uns bons anos, eu acredito que ela vai suportar. Quando a gente vai nos maiores momentos de pico, o pessoal anda tranquilo, tem espaço para sentar, ficou bastante adequada para vários anos, eu diria. Ela consegue comportar ainda o crescimento de Cuiabá, que é exponencial, junto com Mato Grosso, e a passagem de pessoas por aqui, tanto quanto cresce o Estado, né? Movimenta pessoas e cada vez atrai mais. Espero que continue assim. Então ela consegue se comportar e agora com um sistema bacana de estacionamento também. Eu dou uma sugestão para vocês, eu não sei se já existe isso lá, mas eu poria, se eu fosse governador do estado, eu poria lá dentro um braço da DEA, da Delegacia da Criança, da Defensoria da Criança e do Adolescente, da Promotoria da Infância e do Adolescente e uma Delegacia da Criança, um ramal ali, justamente para esse tipo de situação que ocorre direto, não é? Aí de posse dessa tecnologia que já existe ali, né? Se você tem ali o Conselho Tutelar também, enfim, tem um aglomerado ali para esse tipo de serviço, porque esse tipo de serviço no mundo que nós estamos aí, tráfico de gente e um monte de coisa errada acontecendo, se a gente não usar os espaços que a gente tem de grande aglomeração de pessoas, a gente está perdendo muito raio de ação, né? Perfeito, é extremamente adequado o que você fala e é importante dizer que o espaço foi criado. Então tem um espaço para a polícia militar, tem um espaço para a ação social da prefeitura, Secretaria de CETAS, que é do Estado, mas a Secretaria de Ação Social do município, e também tem espaço para Juizado da Infância e da Adolescência. E, claro, o gestor ali, para além desses que tem sala gratuita prevista, ele também tenta atrair outras iniciativas do Estado, que também poderia ser ali, que agora é um lugar central, fácil de estacionar, e poderia ser também aprazível para resolver outros problemas, como ganha-tempo e outras coisas. Ganha-tempo. Bacana. Tomara que isso ganhe força aí, que a gente possa unir o útil ao agradável. E mão na roda para as pessoas, inclusive, né? O cara que tem algum tipo de problema ali, ele não tem que ficar ligando, está ali, chamou ali, tem alguém que vai resolver. Eu vou, antes de ir para o intervalo comercial, eu devo lhe dizer da boa nova. Qual que é a boa nova? Não é nem nova, mas é boa. Porque todo ano acontece, não é? Está chegando aí mais um projeto Viva o Seu Bairro. Então, o projeto Viva o Seu Bairro
de sábado 15 será lá no bairro João Bosco Pinheiro, no mini estádio que fica naquele bairro ali a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos por ordem de chegada. E as crianças aproveitam aí a área Kids, né, para brincarem à vontade. Confira as atrações da noite cultural, por exemplo. Show com Lucianinho dos teclados, Barões da Lambadinha, também tem capoeira com o grupo Sendero, né, que é também recreação com Coyote e Show, DJ Ricardo Martinelli e os sorteios da promoção VSB Carrinho Cheio. Convidamos então os moradores lá dos bairros 1º de Março, Nova Conquista, 3 Barras e CPA 4 e outros tantos que quiserem. Viva o seu bairro! Lazer, cidadania, participe. Está chegando o projeto Viva o seu bairro. Repetindo, sábado, dia 15, no bairro João Bosco Pinheiro. Está no mini estádio. Nós nos encontraremos lá. Intervalo comercial, a gente volta no instante só. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Vamos correndo ali no GD, que é o Gazeta Digital. Acompanhe aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Política na veia. Olha só, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, demonstra interesse no nome do vereador por Cuiabá, Rafael Ranalli, do PL, para disputar uma das 2 vagas ao Senado nas eleições de 2026, compondo com o deputado federal dessa mesma sigla, que é o PL, José Medeiros, uma chapa pura. A mudança de planos vem dias após o desentendimento público com a troca de farpas e palavrões entre o governador Mauro Mendes, que é do União Brasil, não é, anteriormente cotado para a dobradinha, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a informação foi divulgada pelo presidente estadual da sigla aqui no estado, Ananias Filho, que recebeu Ranalli em seu gabinete na tarde desta terça-feira, dia 11. Na ocasião, o vereador entregou o ofício, se colocando à disposição do partido para a vaga. Aspas. Recebi ligação do presidente Valdemar e o Ranalli se colocou à disposição e eu falei para ele que é uma pessoa que tem boa índole, uma pessoa respeitadora e tem todos os atributos de um bom candidato. Então, o Valdemar ficou feliz porque é mais um soldado, mais um guerreiro e enfrenta qualquer coisa pela direita, pelo Bolsonaro, pelo Brasil. Eu tenho muita tranquilidade com o Ranalli. Ele está pronto e preparado, um soldado bem preparado. A gente conta com ele em qualquer momento. Eu sei que aqui tenho um guerreiro e a gente cuida com carinho, declarou o glorioso presidente regional do PL, Ananias Lorenberg. De uma picuinha de bate-boca e acaba mudando tudo um plano que eles tinham por lá, não é? Essas coisas que eu acho que não devia nem interferir na política, mas interferem, né?
Quando tem vaidade, então, no meio, aí vira um balaio de gato. O que você acha dessas posições aí? Paulo e amigo telespectador, veja, vamos começar pelo princípio, pelo começo de tudo. O vereador Ranalli é filiado ao partido, portanto, ele, como qualquer um outro filiado de qualquer partido, tem direito de pleitear uma candidatura pelo partido. Esse é um ponto pacífico. Agora, se vai aprovar ou não, isso é outra história. Esse é um ponto. O segundo ponto, veja, se o PL vem com uma chapa pura para o Senado, veja, amigos, nós estamos falando de uma majoritária. A majoritária tem por princípio abrir as portas para um conjunto de alianças. Se são 2 vagas para senador e o PL vem com as 2 candidaturas a titular, sobrarão o quê? Sobrarão as suplências. E ele vem ainda mais, são as 2 vagas para senador e vem o candidato a governador do estado. Então sobrará apenas a candidatura a vice e, por outro lado, a candidatura a suplentes. Isso fecha as portas, lacra as portas para uma aliança maior. E é sempre bom lembrar, amigos, numa majoritária, quanto mais aliança tiver, mais forte serão as candidaturas. Por isso que era muito melhor para o PL vir apenas com uma candidatura. Mas isso quem manda é o partido, quem manda é o dono do partido. Nem as convenções têm muito apito nisso aí. Quem manda é o dono do Lorenberg, partido. eu acho, posso estar equivocado, eu acho muita arrogância quando alguém fala em querer lançar chapa pura. É complicado. Porque, assim, a menos que você seja da galáxia, né, que você seja o cara, o bambambam, muito autossuficiente, aí beleza. Caso contrário, parece muito arrogante, assim, não é aquela coisa de eu. E esquece que tem que compor isso que você acabou de falar aí, tem que compor, é grupo, para se chegar, ainda mais em cargos executivos, cargos majoritários, é grupo. Agora, exatamente. Se você acha que a chapa pura, não é bem assim, devagar, porque não é porque o Estado a maioria é bolsonarista que estamos com os pés nas costas. Eu penso um pouco diferente, tem que ser mais humilde, tem que tentar resolver as coisas no diálogo. Ninguém leva desaforo para casa, esse negócio aí do Mauro com o filho do presidente. Chega, conversa, melhor do que ficar aí tentando achar substituto, conversa, tenta agregar. No interior a gente falava de ciscar para dentro, né? Ao invés de ciscar para fora. Não sei como é que seria ciscar para dentro. Galinha cisca para fora. Mas existe esse ditado na política. Mas enfim, vamos ver o que vai virar isso aí. O Opinião está hoje entrevistando aqui o Luiz Nespolo, a Nayara Takahara. Nayara Takahara, né? Ela já correu atrás da informação aqui que a gente ficou devendo no primeiro bloco. Perguntei para o Nespolo, que coisa que é aquela coberta de lona lá na rodoviária, lá que tem um negócio lá. O que é aquilo lá? Será uma surpresa? Será um disco voador ou coisa do tipo? A Nayara Takahara, ela já foi atrás da informação. O que é aquilo lá? É um disco voador mesmo? Então, agradeço a presteza da nossa Ascom e já com mérito não, que Ascom já não, deu. Nayara Takahara. Isso, Nayara Takahara, rápida, né? Japonesa, sangue japonês. Japonesa. E que prontamente foi ver o que era e é uma segurança para o nosso usuário não receber jato de tintas quando pulveriza bancos. São os bancos, como eu falei, alguma coisa foi apontada que precisava ser corrigida e o pessoal está corrigindo a pintura dos bancos no embarque. Então ali protegeu com lona para, quando tu pinta com pistola, para evitar vaporiza. Respingo e as pessoas que têm também alergia, né? Isso. Bem pensado, bem é uma pensado. proteção. Obrigado, então, pela informação. Também é importante, já que abri um pouquinho, que também já temos 2 serviços que podem ser usados pela população, naquela linha que você sugeriu, e tem previsão legal. Já temos lá a Delegacia de Polícia Civil, que o cidadão pode usar. Tem? E também o PROCON Municipal.
o ponto exato eu não tenho, mas chegando ali tem as informações, tem as plaquinhas indicativas, como a própria GER, como a própria GER, né? Chegando ali, sinaliza para onde vai, ou então, logo na entrada, o cidadão tem um balcão, tipo essa bancada, que tem ali servidores do terminal, prontamente fazem a condução para a área que pertine. Que bacana, olha só, Polícia Judiciária Civil já está por lá, então já temos aí. Agora falta só o Conselho Tutelar, falta chegar lá também a Justiça da Infância e do Adolescente, não é? Um juizado ali com... Social Municipal. Porque antes eu via aquela figura do motorista de cada empresa, antes, quando ia menores, eu acho que faz até hoje, eu não observei mais, eu não estou dizendo que não existe mais, viu, gente? Estou dizendo que eu já observei isso num passado não muito distante, que eles exigiam a figura do pai, do responsável, e o documento do menor, não é? A certidão de nascimento, ou coisa do tipo assim, não é? Para evitar justamente problemas nessa seara aí. Professor. Presidente, eu vou voltar a uma questão que eu me lembro das 2 primeiras vezes que o senhor esteve aqui, portanto tem algum tempo. Nós começamos a conversar aqui sobre aquela possibilidade dos ônibus intermunicipais deixar uma vaga, uma poltrona vaga, para cumprir uma determinação da legislação para atender os idosos. E naquela oportunidade o senhor chegou aqui a falar que havia reclamações, eu estou falando das 2 primeiras vezes que o senhor esteve aqui. E agora eu volto com a mesma questão. Tem se cumprido à risca o que determina a legislação ou ainda tem alguma dificuldade de uma empresa ou outra para cumpri-la? Melhorou muito essa situação do atendimento, houve uma evolução bastante grande, até pela pressão da sociedade. A sociedade olha muito isso e, com razão, a população do Brasil está envelhecendo, então cada vez mais tem que possibilitar para aquele cidadão que já cumpriu a sua atividade social e se aposentou, que ele consiga utilizar bem a sua vida, no seu lazer, visitando os parentes. E isso é muito importante, principalmente aquele cidadão aposentado de baixa renda, que é o caso. A lei prevê que até 2 salários mínimos tem a obrigação de cada ônibus do Estado. Importante falar que é aquele que faz a ligação município a município. Porque a nível federal só é usado, e isso dá um pouco de confusão, porque o terminal rodoviário agora ficou um pouco mais claro. Antigamente os boxes eram tudo misturado. Agora, quando a gente sobe naquele segundo andar e vira para os boxes, a gente do lado esquerdo são os boxes internacionais e estaduais. E do lado direito, já partiu de uma nova ordem, a GER conseguiu, nessa negociação com o terminal, fazer esse rearranjo, e do lado direito só as intermunicipais. Isso já clareia um pouquinho. Se está olhando para o lado direito, todas têm que ter 2 bancos destinados. Se olhar para o lado esquerdo, infelizmente é a lei federal mais branda. Ela diz que somente aquele ônibus básico, que eles chamam de executivo, é que ela deve ter. Para os outros que são leito, semileito, ela não obriga a ter. Então, tem essa confusão que às vezes confunde o interestadual, que é de estado para estado, e internacional, pensando que teria essa obrigatoriedade de ter em todos, como é o caso da lei estadual, que é um pouco mais rígida, mais apertada, que obriga, mesmo que sendo leito, semileito, que a gente chama de diferenciado, também tenha 2 bancos para idoso gratuito. Os demais também evoluiu muito o uso, e a gente olha pelo controle interno, o uso daquele que também percebe até 2 salários mínimos, e ele não consegue os 2 bancos. Então, ele tem direito a 50% de desconto para todos os demais bancos. E tem avançado bem esse uso. Há pouco teve uma, que eu lembro bem, reclamação que houve uma confusão de entendimento, porque ao mesmo tempo que nós não temos uma lei para PCD, que obriga a dar gratuidade, mas existem estudos para isto, no intermunicipal, o pessoal aposentado por deficiência, ele é aposentado do mesmo jeito, mesmo que a idade dele não tenha mais que 60 anos. E houve uma empresa que não entendeu isso e teve uma reclamação procedente, que ele interpretou como não sendo aposentado porque ele era encostado, o velho termo dito pelo INSS, que na verdade a lei chama de aposentado independente. Então, para aqueles que têm
problemas de saúde, que se aposentaram por saúde, independente da idade, ele percebendo menos que 2 salários mínimos, também tem direito à gratuidade. E essa empresa não entendeu assim e foi multada, portanto. Direito também, né, Lorenberg? Os idosos têm o direito, assim, e eles procuram sempre por isso aí. Eu sei, tem gente que deu graças a Deus porque tem essa condição de viajar, não é? Viver os parentes. Só que eu percebo que a demanda está grande e muitas vezes não encontram as empresas com a disponibilidade dos assentos suficientes, né? Agora, existe a lei, aí tem que saber se está tendo a fiscalização e para saber se as empresas estão cumprindo ou não quanto a essa disponibilização dos assentos, né? Ô Néspolo, eu preciso que você comece a responder, porque eu tenho aqui 3 minutos nesse bloco ainda para falar dessas concessões nas rodovias. 3,6 bilhões de reais ao longo dos próximos 30 anos. Como é que ficou isso? Porque é um grande negócio, né? As iniciativas privadas, empresas das iniciativas privadas estão envolvidas, estão oriçadas quanto a isso. O governo assinou isso, não é? São 3 novos contratos. Como é que está isso hoje? Importante falar desse histórico. Nós tínhamos 10 concessões de rodovias até 2020. A partir daí começou-se um trabalho muito grande de asfaltamento, uma política pública de fazer asfalto no lugar daquela rodovia que era pó, que era estrada de chão. Isso é um diferencial do governo Mauro Mendes, que de fato duplicou e fez um pouco mais, quase que plagiando a Dilma, né? Ele duplicou a meta? Não, ele duplicou as rodovias que existiam asfaltadas estaduais, que era 6.000 quilômetros, e até o final do governo tem uma previsão de entregar 8.000 desse mandato, quase 2 mandatos. Então, com isso, ele teve uma necessidade, porque se ele para fazer a manutenção, deixa de construir novas rodovias. Então, é uma política pública de delegar para um terceiro cuidar da manutenção. Mas se ele deixa, assim, uma licitação somente para cuidar da manutenção, não dá o avanço necessário da atualização, porque uma política pública, ela tem como premissa também a atualização. Se precisa duplicar pelo volume que vai crescendo, se precisa fazer uma duplicação de uma rotatória nova por segurança, se precisa fazer uma passarela. Então, há todo um estudo de modelagem que garante que tem que ter um investimento ao longo do tempo e que também ele se pague no tempo que essa concessão é uma espécie de locação. O Estado loca para um terceiro por um período. E ele tem a obrigação de entregar aquela rodovia melhorada dentro daqueles 20 ou 30 anos de concessão. Então, nós tivemos um avanço grande nesses trechos concedidos. Mais do que quantidade, nós tivemos aumento de quilometragem. Então, nós temos as últimas 3 que foram para B3, e aí esse movimento ele é bastante controlado, o TCE interviu, ele tem uma atividade grande no controle, de ver se está sendo bem conduzido, pediu para parar, voltou a liberar, né? No final das contas, 3 prosperaram. E dos 4 que venceram na B3, um ainda está sobre discussão no TCE. Então, não assinou o contrato, tem que aguardar isso se esclarecer para ver se persiste, porque o que aconteceu? Um dos que participaram reclamou e pediu intervenção do TCE. Enquanto analisa, fica parado, aguardando, e não se assina contrato, pode prosperar ou não, dependendo dessa análise. Em compensação, outros 3 trechos são já assinados e passam a ter essa concessão e o início das melhorias da rodovia, a partir da assinatura do contrato e entrega, tem que ter um termo de entrega da rodovia, como a chave da casa, né? Tu aluga um apartamento, tu recebe a chave. A chave para começar a operar da concessionária é o termo de entrega da rodovia. E esse termo é feito pela Cinfra no momento que documentações, seguros, porque ela tem que aportar seguro que ela vai garantir a construção. Se ela não fizer aquelas obras licitadas, ela pode sofrer a execução desse seguro. Então, tem que ter uma série de premissas para depois fazer a entrega
do termo que ela tem o direito daqueles 20 anos como um dono de um apartamento, um locatário, perdão, do apartamento, uma casa, ela pode oferir conforme o contrato e aquelas regras estabelecidas. E nós, da AGER, temos daí a nosso início dessa regulação e fiscalização, para ver se tem um vácuo de normatização que precisa ser suprido e também na fiscalização para que aquelas entregas previstas aconteçam a contento. Então, temos aí um desafio de mais 3 rodovias, uma de 418 quilômetros, que é a rodovia que começa no trecho urbano de São José do Rio Claro e vai até Tangará da Serra. E temos também a concessionária, eu acho que vou passar dos 3 minutos, você sinaliza. Não, você pode concluir. Posso seguir um pouquinho? Só conclui, porque eu tenho que ir para o intervalo. Mas perfeito. A outra que nasce em Paranatinga e segue até, a extensão dela leva até... Paranatinga? Paranatinga é o final da Rota dos Grãos e vai até a rodovia MT-20. E o trecho iniciando no perímetro urbano de Juara e que vai até a MT-338. MT-38, que é aquela que fica ali na MT-38. 338. Eu estou tentando lembrar onde que fica a 338. Ela sobe até perto de Canarana. Ah, é lá no Araguaia, Isso. Eu sei. Perfeito. Já passamos por lá nos estradeiros da vida. Olha só, intervalo comercial, agora sim eu vou falar aquilo que eu ia falar no bloco anterior, que eu acabei falando de uma coisa que acabou também valendo a pena, porque também era um recado importante. Aquela ocasião era Viva o Seu Bairro. Agora é o grande evento do ano, que todo fim de ano acontece. Pois é, está chegando aí, você não pode perder, olha só essas imagens. Há 28 anos, o Grupo Gazeta de Comunicação realiza o Natal da Solidariedade. Desse ano, o nosso tema é Aqueça um Coração, compartilhe amor. Isso mesmo, compartilhamos amor em forma de doação para as famílias que mais precisam. É tempo de união, esperança e solidariedade. Convidamos você a fazer parte dessa corrente do bem, com a consciência de que cada doação, você não está apenas entregando aí um item, mas sim um gesto de esperança. Você pode ajudar contribuindo principalmente com alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcares, café e enlatados. Roupas e sapatos usados, mas em bom estado e limpos, para que possam ser usados de imediato. Estamos recebendo suas doações até o dia 12 de dezembro, lá na sede do Grupo Gazeta, na Rua Professora Tereza Lobo, que fica ali, ó, na Tereza Lobo, número 30, Consil. Informações 65 3612 6507 3612 6190. E também lá em todas as lojas da Moda Verão, no Rotary Clube do CPA e ainda na Escola Modelo, lá no Industriário 1. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Aqueça o coração com muito amor, entre nessa corrente de solidariedade, a gente está junto, vamos levar para frente essa corrente. Intervalo comercial, a gente volta num instante só. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa, a Mariane está assistindo, cadê? Aqui, a Mariane, que está assistindo no Jardim Cuiabá, é Parque Cuiabá, deixa eu olhar aqui, no grupo do Zap do programa Opinião, lá no Parque Cuiabá, está assistindo a gente, obrigado, viu? O Tião, também conhecido como Sebastião, obrigado pela audiência de vocês dois aí, que é o marido dela, o Tião, Solange, que está sempre acompanhando a gente lá no 1º de março, a Lucivânia também assiste a gente, nesse momento, no Quilombo.
Tinha mais uns aqui que eu tinha marcado, mas aí eu me perco todo aqui nesse monte de coisa, enxergo que é uma beleza. Daqui a pouquinho eu falo, viu? Obrigado a vocês pelo carinho da companhia, onde quer que vocês estejam. Este é o programa Opinião. A gente vai entrevistar amanhã aqui a prefeita em exercício aqui de Cuiabá, Vânia, a Coronel Vânia Rosa. Estamos em contato com a prefeita de Várzea Grande também, por conta de toda a polêmica que a gente abriu essa semana falando lá, disse-me disse, conversinha de vereador com prefeita, do mesmo partido, e as coisas não estão... Então a gente está tentando, o convite foi feito, não é? Vamos aguardar então a resposta deles lá. O Luiz Néspolo está aqui, da AGER, professor Lorenberg. Presidente, eu vou voltar à resposta do bloco anterior que o senhor nos deu, a última resposta, que o senhor falava exatamente sobre as concessões de trechos das rodovias no estado de Mato Grosso. E para ajudar o amigo telespectador, provavelmente o amigo telespectador tem essa mesma dúvida. As concessões, as empresas que estão tocando esses trechos, estão sob a fiscalização da AGER? Essa é a primeira questão. Se estão, presidente, uma segunda, a questão dos pedágios também está sob a fiscalização da AGER? Se estão sob a fiscalização da AGER, qual é o índice percentual de reclamação por conta exatamente dos pedágios? Uma boa pergunta. Sempre que uma política pública avança, certamente as pessoas não gostam de pagar o pedágio, né? Mas gostam de uma rodovia boa. Toda vez que a gente conversa com as pessoas, eu mesmo usava as rodovias, eu morei em São Paulo, as melhores rodovias do Brasil estão por lá, né? Bem cuidadas, podem andar de noite e de dia. É como está ficando o 63, como estão ficando essas concessionadas, que as pessoas podem andar a qualquer hora, que tem também suporte de ambulância, suporte de guincho, suporte de socorro, né? Suporte de 0800, facilmente em contato, que torna mais palatável poder transitar à noite e de dia com segurança com a família. E certamente isso não é expresso e não se demonstra na ouvidoria como reclamação de custo de pedágio. Nós não estamos dizendo que as pessoas gostam de pagar pedágio. É uma necessidade para manter e oferir dessa segurança. Acaba até tendo coisas estranhas que, eventualmente, pessoas que estavam indo para o hospital, né, levando a mulher para parir, e no meio do caminho é bem atendido, né, tem médico, tem paramédico, tem ambulância, tem condição, e fica até a dúvida, pelo número de casos, se não vai para ali para buscar um socorro especializado, enquanto o Estado ainda não progride naqueles hospitais regionais que estão saindo e tendo uma condição adequada, e tudo isso melhora com o advento do pedágio. Sim, respondendo diretamente à primeira pergunta, os pedágios estão sob a regulação e fiscalização da AGER, todos eles. Às vezes fica aquela questão dúbia, porque alguma parte para a Cinfra, que é concessionária, e parte para a AGER, poderia ser responsabilidade da AGER e Cinfra, e algumas inspeção conjuntas. E outras, inclusive, tem 3 modelos de rodovia. Nós temos as caipiras, que iniciou com o Blairo e se tornaram associativas. Depois teve um modelo intermediário, que não foi na B3, foram feitas licitações locais. E, por último, essas que foram todas para a B3, no ambiente mais transparente de licitação. Foi bem bacana essa última que aconteceu dia 30, que acabou a licitação, a disputa continuou na Voz e teve um desconto significativo. Então é bom para a população que vai pagar menos de taxa de pedágio para circular, porque houve uma disputa mais acirrada por vir fazer esse serviço nessa concessão, que é muito bom. É muito bom no sentido de modicidade tarifária, né? Ela fica mais adequada, porque reduz a margem de retorno, quando faz um avanço, um desconto disputado, né? Tem disputa. Então, eu respondi a primeira, diretamente estão. A AGER tem se preocupado em evoluir essa modelagem, criticou muitas modelagens passadas naquilo que era pesaroso, ou que tinha mais reclamação. As novas já prevêem uma adequação. O Senado e a Câmara de Deputados tentou fazer algo para a gente pagar o trecho utilizado. Todas essas rodovias novas, elas estão muito modernas, as que foram licitadas em B3.
Elas vêm com o sistema Free Flow, então primeira coisa, tu não vai precisar parar no pedágio, como é hoje pesaroso, entra numa fila, fica lá esperando passar, tu só vai baixar um aplicativo ou diretamente do teu cartão, tu bota um tag, é reconhecido o tag, tu tem um crédito, vai passando. Né? Precisa baixar mais, opa, carrega lá do seu celular e continua passando livremente todas as viaturas, todos os carros. Então, um sistema bem moderno de free flow, que a gente chama, que vai passando e vai identificando, e se tiver fuga também cobra de quem fugir, que não se adaptar. Mas vai ter ambientes de todas as formas, inclusive para adquirir o passe quando não tem essa tecnologia de usar o celular ou essa dificuldade. Outro avanço grande que tem é pesagem e movimento. Todo esse problema de caminhões muito pesado, que pode deformar a rodovia, todos eles vão ser pesados em movimento. Então, naturalmente, já vai conseguir alta velocidade pesar, mas voltando um pouquinho no free flow, é importante que ele vai fracionar mais a parcela, tu vai usar mais o trecho, pagar sobre o trecho que tu utilizou. Então vai ficar mais módico os preços em cada praça dessas, embora seja eletrônico, vai dividir melhor o uso e vai ficar mais módico. Free Flow, Lorenberg, note bem, sabe por que eu falo isso? Eu acho uma maravilha quando tem a tecnologia a serviço da melhor fluidez, no caso do trânsito, adiantando, melhorando a vida de muita gente. Só que eu fico preocupado também, meu caríssimo e querido professor, que alguém vai perder emprego nessa parada toda aí, né? O rapaz que fica naquela gabinezinha ali, ó, tem o Free Flow, o que você quer? Pá, um outro emprego, aí vai ter que arrumar outra frente de trabalho, assim. E é um exemplo só, Paulo, são poucos aí nas rodovias, poucos, mas assim, somando uma coisa aqui, outra acolá, não é? A inovação está aí a todo instante, tirando o emprego do humano, para facilitar, e facilitando de fato, só que aí se o governo, o poder público não tomar também, não pegar o mesmo ritmo da dança, preparando esse pessoal, qualificando esse pessoal para outras funções, outras frentes, inclusive no contato com a tecnologia, a gente vai padecer o apagão, que hoje já é grande, ele tende a aumentar. Tem uma notícia que eu não gostei muito enquanto cidadão, Néspolo, e a nossa AGE, rapaz, foi autorizar lá aumento de passagem intermunicipal. Não sei o que essa AGE tem que fazer, que é autorizar para o consórcio aumentar a tarifa intermunicipal, não sei se é uma força de obrigação do contrato, eu não sei o que, eu sei que ela autorizou agora no mês que passou o reajuste tarifário aí do transporte intermunicipal, que hoje é operado pelo consórcio metropolitano. Não tinha outra forma, não tinha uma forma de postergar isso ou não conceder esse reajuste? Muito importante sua pergunta. Há pouco tempo a gente enfrentou um drama antigo desde 2017 que a agência ela tem como competência, que você falou, até onde é o limite, o alcance dela, o que ela poderia fazer quanto a isto. A AGER ela tem obrigação de cumprimento do contratual. Ela é segurança jurídica. Imagina um empresário que vem investir e daqui a pouquinho, naquilo que é de direito dele, o governante está na véspera de uma eleição e diz, não, eu não vou pegar essa situação de aumentar, então não aumenta. E quebra a empresa e falta continuidade. Então, também, um serviço público de qualidade, nós temos que ver modicidade, mas temos que ver continuidade e regularidade. Então, a AGER, no seu esforço de suas competências, e ela tem esse papel, ela tem que seguir o regulamentar, ela não pode ser para além da lei. Ela vai ao limite da lei. Então, ela tem a competência de controlar, regular e fiscalizar ao limite da lei. O que é ilegal, ela não pode fazer. Bom, alguém pode fazer, né? Então, o poder público organizado, o cidadão pressionando o poder público, sim, pode surgir uma política pública de avanço naquela lei. A partir do momento que tem a lei, a AGER pode sim fazer reequilíbrios, inclusive, como aconteceu nesse tema que tu está falando. Então, se nós fôssemos praticar, e aí nós temos obrigação de fazer, tanto é que fomos convocados para uma mesa técnica do TCE, a resolução saiu a partir de uma decisão do Tribunal de Contas. Mas só do Tribunal de Contas? Não, foi consensual. Hoje existe para contratos controversos em que tem uma disputa de entendimento, existem mesas técnicas e é muito precursor, o Estado do Mato Grosso é muito evoluído. Ele chamou uma mesa técnica para atender o pedido da empresa CMT. Ela disse, eu estou desequilibrada.
O que ela está dizendo? Em algum momento, talvez eu tenha que parar de fazer o transporte, porque o que eu tenho devido não é me dado. E surgiu lá atrás, em 2017, quando se fez o primeiro regulação da tarifa de Santo Antônio a Cuiabá, ele é intermunicipal. Aqui não cabe discutir se é um erro de modelagem lá atrás, e nós não estávamos aqui para saber, ou se foi um erro da AGER mesmo estabelecer por não cumprir o contratado. Ela continuou estabelecendo tarifa, como se tarifa fosse, e lá foi licitado coeficiente. Então, se a gente parasse para ver o quanto que a empresa estava perdendo, que ela foi reclamar no TCE, ela tinha, por exemplo, do centro de Cuiabá ao centro de Santo Antônio, o direito de receber em torno de R$15, 15,03 para ser mais preciso. E ela estava recebendo, por força de decisão da AGER, aquilo que eu falo da gente ir para além da lei, estava causando, né, algo ilegal para ela, da diferença. Então, claro que foi também trabalhada a modicidade nesse caso. O governo se sensibilizou do Estado e essa diferença de R$15 que seria, ele tratou para 8. Então, na verdade, a atualização seria muito maior, a regularização. Para enfrentar isto, o governo está aportando 160 mil por mês, cobrindo essa diferença. Por quê? Teve uma razão social muito importante, onde o Ministério Público, aquilo que eu falo da sensibilização, juntamente que o Ministério Público tem a parte que representa o cidadão, mais o TCE, que é o Tribunal de Contas, mais a presença da PGE, da CGE, da AGER e da concessionária, verificou que ficaria não módico, aquilo que nós falamos. O serviço público também tem que ser módico. R$15 para trabalhadores, se fez a pesquisa do trabalho técnico, 42% era formado de vale transporte. Então, o governo sensibilizou e ele aportou R$8. E R$8 ficou a tarifa, então garantindo a modicidade. Eu e Lorenberg queríamos continuar aqui, tem que falar da ferrovia estadual, eu tenho um monte de assunto, vamos amarrar aqui, porque não temos tempo, o horário de rede tem que cumprir, sob pena de facão. A gente não cumprir aqui, o facão come solto, amanhã todo mundo aí lá no Cine pedindo emprego. Mas fale da ferrovia, primeiro semestre do ano que vem, inauguração do primeiro trecho, que vai ali aí, pertinho de Primavera. Ele já beliscou aqui um pedacinho de informação, dando conta Fica que para a próxima vinda. Primeiro semestre do ano que vem aí novidades da ferrovia, inaugurando já, viu? O terminal rodoviário ali entre Dom Aquino e Primavera. Aí, tá vendo? Esse é o Nespoli que eu conheço, ele aproveita o tempo, dá muita informação preciosa. Obrigado, Nespoli. Nespolo, esse espaço continua sempre a posto para bem informar. Muito obrigado pelo espaço de sempre, estamos sempre à disposição, toda vez que convidar estaremos aqui. Obrigado. Para maior transparência das ações. Obrigado, Nayara Takahara. Hoje deu um show, né? Como foi? Dá um aumento para essa menina lá, viu? Eficiente, eficaz. Lorenberg, até amanhã. A Vânia Rosa, prefeita em exercício de Cuiabá, vai estar conosco às 19h30 amanhã aqui, ao vivo, no programa Opinião, na sua TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.